Quando eu cheguei aqui em Presidente Prudente, em 88, eu tive uma palestra no Centro André Luiz com o professor Geraldo de Campos. E estava junto com o Cícero, porque o Cícero estava lá na casa André Luiz. E ele colocou, naquele período em que eu estava em aprendizado, toda a dificuldade de uma casa espírita. Essa que ele falou, e colocou também que uma casa espírita, vamos supor esta casa, por alguma razão, o grupo que continuou aqui deixa aí 1 ano, 2, 3, sem fazer o registro. Entram umas pessoas de fora, de qualquer religião, crença, de qualquer credo, porque elas são boazinhas, e aí a Rosana vai deixar, porque vai reformar aqui, vai reformar aquela porta. Daí um pouquinho está na diretoria. Faz uma reunião de diretoria e passa o Francisco de Assis para outra associação. Esse é o maior golpe dado nas casas espíritas. E eu estou aqui falando por conhecimento. Esse é um deles. Por isso que a ata tem que ser registrada, tem que ter uma seriedade nessa responsabilidade, porque se alguém sentar nessa mesa aqui, meia dúzia, e souber que você não tem as atas em dia, e eleger uma diretoria e registrar em cartório, eles passam a ser donos automaticamente. Certo? Entendido o que eu falei? Então, a casa espírita tem que ser cuidadosa. Se vocês verem a minha trajetória, essa ali faz 40 anos que está fazendo ata. Qualquer casa espírita que eu adentrei, fiz as atas todas ficarem regulares, por onde eu passei. Ficou em dia. Por quê? Porque eu conhecia o sistema. Então, isso é um ponto básico que vocês têm que entender por que ali nós estamos colocando aqui. Agora eu vou falar de Kardec. Qual é a visão de Kardec? A visão de Kardec ela é totalmente diferente das pregações que nós temos hoje. A associação nossa aqui, qual é o objetivo dela? Ensinar a ciência espírita. Ensinar tudo que se refere da alma, do perispírito, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, que são as obras básicas, os princípios básicos. Esse é o conteúdo essencial de uma associação. Na visão de Kardec, não é uma associação, não é a casa de Francisco de Assis, que é a coluna da doutrina espírita. Porque Kardec coloca, e eu concordo com a ideia dele, que uma casa espírita, nós estamos aqui em 30 associados, todos estudiosos, todos nós somos caciques. E Kardec fala, funda-se se porventura acontecer alguma coisa naquela sociedade, nascerá mais 30 reuniões particulares, associações particulares. Isso está na doutrina dos espíritos. A casa espírita, ela tem uma base doutrinária para ensinar, orientar, dar todo o suporte para futuros espíritas. E quando um espírita funda uma casa particular, mesmo que ela seja um centro espírita, ele é o dono. Ele é o dono. E isso precisa ficar bem entendido. Porque os fundadores de uma casa espírita
são, entre aspas, o dono. Porque eu fundei uma casa espírita, 2, acho que até mais. E ela tem o meu perfil. Então, essa casa espírita, ela segue a minha ideia. Mas Kardec coloca ali que como ele começou, com as suas ideias, com os seus objetivos, todos podem percorrer o caminho de Kardec. Porque essa colocação que é colocada na doutrina dos espíritos, atualmente, ela está equivocada. Nós não seguimos a base doutrinária como deveria ser. Por quê? Porque as casas espíritas fazem novos dirigentes, quer particulares, quer que eles sejam uma particular e quer que seja familiar. Todas essas 2 reuniões, particular, íntima de família, pode se reunir. Está lá na doutrina dos espíritos. Agora, eu não sei quem, da onde, que inventou, que na nossa casa não pode receber espírito, que na nossa casa não pode rezar, que na nossa casa tem uma série de faniquitos. Mas não está dentro da obra básica. Dentro da obra básica, podemos ter esse núcleo, como nós estamos agora, passando uma informação coletiva, uma orientação coletiva, uma orientação da doutrina, de toda e qualquer coisa que possamos nós discutirmos com conhecimento, que é aquilo que é. Como nós podemos ter centros espíritas particulares. Não é necessariamente que todos precisam ser registrados. Pode ser um grupo familiar da casa espírita familiar. Então, antigamente, eu ouvia que a pessoa não podia ter reunião na sua casa, não podia estar ali. Ela pode frequentar essa casa e pode fazer a reunião do evangelho nela, na casa dela, receber seus protetores, seu anjo da guarda e trabalhar para a sua família. Nada impedirá dentro da doutrina dos espíritos. Por isso que é importante o estudo, o conhecimento básico. Mas nós acostumamos nos nossos grupos de estudo, toda a nossa casa tem bacia, tem recolhimento, tem isso. A casa é um preparo de um futuro dirigente. O nosso trabalho familiar, na nossa pequenez familiar, é um futuro dirigente de um grupo particular. É um futuro dirigente de uma sociedade. Porque ele aprende no lar, ele aprende no seio da família. Então, se ele tiver toda aquela estrutura no lar, é fácil para ele fazer o evangelho no lar e recolher os espíritos com seus protetores. É fácil de fazer uma associação, como Kardec fala, livre. Kardec coloca a associação livre. Livre. Então, nós entendemos, pelo ensino dado de Kardec, que se essa casa espírita fechar, se aqui ela tem 30 frequentadores estudiosos prontos para crescer, nós podemos ter mais 30 reuniões de divulgação da doutrina. Kardec fala que o centro espírita não é um divulgador. A divulgação está dentro das nossas casas, com as reuniões particulares. Porque na reunião particular, os filhos, os netos, bisnetos participam, conhecem os espíritos, protetor da família, da casa, o diálogo. Então, é totalmente diferenciado aquele que estudar Kardec. A revista espírita eu vou passar, a revista espírita eu vou dar uma aula, estará no futuro nesta aula. Tudo bem? Agora eu vou falar da mulher de Kardec. Quando Kardec morreu, a sociedade tinha 400 associados que pagavam as mensalidades para a Sociedade de Paris. Aí começou o antagonismo
o aproveitamento, o erro e a impostura. Então, criaram para Madame Allan Kardec um processo que ela havia mentido por uma fotografia e ela foi processada e foi tirado todo o patrimônio da Madame Allan Kardec. Todos os documentos, todos os papéis, tudo que Kardec tinha. Tiraram tudo dela. Deixaram ela pão e laranja. Esse método é mais comum do que vocês possam imaginar. Aonde tem dinheiro dos espíritas, nós vamos encontrar pessoas de má vontade com segundas intenções para absorver o patrimônio espírita. E eu não estou mentindo, não. Estou falando a realidade. A realidade. Se nós não encontrarmos no patrimônio, nós vamos encontrar outros espíritas de má fé ou interesseiros para mudar toda a diretoria de um centro espírita. Então, eu chamo atenção para os diretores, dirigentes, que sejam cautelosos. Eu sempre fui muito cautelosa. Quem esteve comigo sabe que eu enfrentei guerras, Rita tá aí e muitos outros, que nós mantemos a guarda e a doutrina dos espíritos, mas tudo dentro de uma ordem, de estatuto, de reuniões, tudo dentro certinho, que nada pudesse mudar aquela estrutura. Outra coisa também que eu observei, aqui mesmo, em Presidente Prudente. Todas as nossas casas espíritas, por onde eu passei, tinham diretores presidentes. Todos. Meu erro foi não ter dado uma aula avulsa como essa que eu estou fazendo hoje aqui. Apenas coloquei como diretores-presidente. Eu sabia por quê, mas eu não falei. Isso foi meu grande erro. Mas esteve pessoas muito mais inteligentes do que eu e que bateram nas portas espíritas de muitas casas espíritas e pediram para tirar a diretoria do presidente. Inclusive, Eli aqui foi chamada para tirar também na época da Nani. Então, foram tiradas. O presidente e diretor é um guardião da doutrina dos espíritos. É o guardião. Se um dia eu morrer, eu tenho certeza que vão pôr lá alguém corajoso, espírita, que tem que aguentar esse impacto. Porque a diretoria ela se renova de 3 a 4 anos, pode trocar como pode não trocar, não faz diferença nenhuma. Não é preciso trocar essa diretoria como está sendo feita por aí. Não tem essa necessidade. Ah, se a pessoa morrer, tudo bem. Mas se uma casa espírita ela tem um ideal, ela tem uma postura, deve continuar. E para a minha infelicidade, as casas espíritas que perderam seus diretores presidentes foram colocados porta fora da casa espírita. E isso, por quê? Porque eu vejo o erro meu e falo, nós erramos. Porque eu cobro a mim onde eu errei e aonde eu deveria ter trabalhado mais. Então, nas vossas casas espíritas, não deixe faltar nunca, quando você vê que já vai morrer, que já está na hora de enterrar, comece a selecionar 1, 2, 3 e ver qual deles está melhor. Fala para ele, a hora que eu morrer, você assume, viu? Assume, esteja pronto. Assume a diretoria presidente. Porque o diretor-presidente é o guardião da doutrina. Porque nós espíritas temos um defeito muito grande. Queremos pôr na bendita da diretoria as pessoas que têm dinheiro, mas não são espíritas. Para pagar a água, para pagar a luz, para pagar o tijolo, o reboque. Não faça isso.
ele é associado livre. Associado livre. Porque o sócio espírita é o verdadeiro espírita. É o que cuida da doutrina. É o guardião das nossas casas. É o guardião dos nossos bens. E se isso aconteceu com a Madame Kardec, aqui no Brasil foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. E isso vem percorrendo as instituições espíritas que passam. Hoje ela é espírita, amanhã ela pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra. Principalmente se seu terreno estiver valorizado. Principalmente se é um bocado que dá dinheiro, entendeu? Porque uma meia dúzia de espírita aqui, sentado nessa mesa, e fala assim, vamos doar a casa de Francisco de Assis lá para o Pará, lá para a associação lá do fim do mundo. E doa. Aí no meio do caminho alguém compra, e isso aí nunca vai chegar lá no Pará. Nunca. Entendeu? Nunca. Então o espírita tem que ficar acordado. Diretoria é para os verdadeiros espíritos. Pagar mensalidade tem que cobrar dos espíritas, sim. Eu não tenho dó de cobrar dos espíritos, porque é tudo cervejeiro. Eu olho pela barriga. O tamanho da barriga eu já sei quanto que esse bendito pode me pagar. É só ele parar de tomar cerveja, entendeu? Eu olho. Se você tiver barriga, eu já estou olhando. Essa daí pode pagar 10, essa pode pagar 15, essa pode nada. Porque a vida é essa. A doutrina dos espíritos é para nós espíritas, trabalhadores da doutrina espírita. Então, isso que nós estamos hoje aqui falando com a Eli é o futuro da doutrina. E todos vocês que aqui estão serão futuros dirigentes. Futuros dirigentes. Então, tem que se ater a isso que eu disse aqui. Porque eu errei porque não falei antes. Deveria ter falado antes. E só agora eu estou dizendo o quanto que é necessário. Então, nós temos algumas casas espíritas que serão construídas, estarão desenvolvendo o seu trabalho. Mas nós, dirigentes, precisamos entender que cada cacique precisa da sua casa. Porque quando tem 2 caciques num centro espírita, Kardec fala que a hora que tem 30, divide em 2. Está lá, está em toda a obra básica. Kardec fala, se tiver 30, divide em 2. Então, se você tiver uma reunião mediúnica aqui, tem 30 pessoas, você já não dá mais conta. Divide em 2 reuniões. Dá para um outro dirigente fazer uma outra reunião. É assim que vai funcionar. Doutrina espírita não é igreja. Não é a quantidade de pessoas para vocês darem passe. Isso não existe na doutrina dos espíritos. Tire essa ideia. Pela minha experiência, trabalho de cura não forma espírita. Vocês já viram alguém tratando de trabalho de cura e formar espírita? Nem eu que trabalhei quase 7, 10 anos. Não ficou um raio de um espírita. Nem o Zezinho. Então você olha, o método está errado. Pode existir um trabalho de cura. Não estou dizendo contra ele. Mas será que ele vai formar espírita? Não. Não. Então isso tem que olhar. Aonde forma espírita? Grupos de estudo. Grupos de estudo. E eu sou próspera. Eu falo que eu sou próspera. E nunca tive medo dos grupos de estudo. Porque sai espírita. Sai. Porque é dali que sairão
aqueles que vão nos substituir no futuro. É aquele que pode fazer. Então, o dirigente não pode ser egoísta. Porque as pessoas chegam, elas têm a vaidade, o egoísmo, o desamor, mas um bom dirigente sabe colocar a pessoa no lugar e falar para ela, olha, é muito novo, você vai ter que estudar 30 anos para você virar gente. É verdade. Todo mundo chega e tem capacidade. Mas nós temos que preparar as pessoas para nos substituir. É isso daí. Substituir. Nós não podemos deixar uma casa espírita sem alguém para nos substituir. Entenderam? Agora eu vou falar um tema difícil. Alguém quer perguntar? Agora eu vou falar um tema difícil e deve ser o último texto que eu vou falar. Nós, espíritas, dirigentes, trabalhadores, recebemos trabalhos de magia, feitiçaria, voodoo, ponto feito, de crente, de que vocês quiserem. É uma massa de maldade sem precedente. Então, o dirigente tem que estudar, tem que aprender para ficar em pé, porque senão você não fica. Porque esse povo não tem escrúpulo. Os falsos espíritas, os falsos companheiros, eles sorriem para nós, de noite eles batem tambor bem forte. E arrebenta com o médium. Então, se o médium não tiver essa estrutura de saber desmanchar, dissolver, queimar, tirar essas irradiações, você vai ficar doente. E você vai parar. Eu e Eli apanhamos tanto. Ela ficou aleijada e eu também. Mas, com o tempo, nós estamos fazendo tudo para ver se melhora nosso projeto de ficar aleijada. Mas quase que nós ficamos. Quase. Caímos, borrachamos, olha, foi uma festa as duas. Mas eu aprendi, não foi errado ter feito macumba para mim, magia negra. Pode fazer o que quiser. Aquilo que eu não sei, eu vou estudar. A Eli bateu o recorde de cair aqui na frente desse Francisco, arrebentou toda a coluna dela. Eu também. Nós duas ficamos aleijadas. Mas nós estamos em pé, porque nós aprendemos a rezar e tirar de nós. E se nós não tirarmos, o que ia acontecer comigo? O que acontece quando você recebe uma macumba, uma magia, uma feitiçaria, um voodoo, um ponto feito? Câncer. Câncer. Não tenho dó de falar para os outros, eu falo, você vai ficar doente. Quem já assistiu minha aula, você vai ficar doente. Isso causa doença. Quem assistiu minha aula sabe que eu falo isso. Você vai ficar doente. Porque se eu chegar e falar, olha, você, a macumba vai te deixar com câncer. Se ela for dirigida, aqueles trabalhos que são dirigidos nas cabeças, cabeça de bode, cabeça de gato, cabeça de cachorro, se você não tirar, você vai ter um câncer na cabeça. Então, azar é seu. Você tem fogo, você tem água, você pode tirar de onde você quiser. O que importa é o conhecimento. Porque para desmanchar magia, feitiçaria, voodoo, sentada numa cadeira, nós não precisamos nem mexer o cabelo do lugar. Porque o que é que desmancha? A mente. O poder mental. Auxílio dos espíritos. E vocês estão aprendendo. Já ensinei bacias, altamente importante. O ectoplasma, altamente importante. Para que nós, médios, sejamos bonitos. Porque se você não fizer isso, você vai ficar muito feia. Porque as macumbas deixam a gente feia. Horrível. Além de doente, fica feia. Eu estou falando para os homens também. Se vocês ficarem macumbados, vocês vão ficar doentes. Tudo não funciona. E o mesmo para as mulheres. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos, estudem, aprendem, busquem,
para poderem crescer e construir um mundo melhor. Estão prontos para a guerra? Muito bom. Que sejam fortes, que sejam corajosos. Não é para temer, não. Isso que eu falei aqui não é para temer. É para gente esperta e inteligente. Ok? Se você não entender, você morre. Aí você vai falar, eu era espírita, gente, deu uma desgraça na minha vida. Eu fiquei pobre, fiquei sem nada, eu pedi meu carro, minha bicicleta, eu parei na rua, estou morando debaixo da ponte. Você não chega perto de mim que eu arranco as suas orelhas. Porque essa é a realidade. Então, o espírita não pode deixar isso acontecer com ele. Nós viemos cumprir uma missão. Se eu me deixar cair, eu não cumpro as metas programadas para esta reencarnação. Como nenhuma outra pode cair. Ninguém pode cair. Nós precisamos vencer.